Eu tive pensando aqui e creio que pode ser dúvida de várias pessoas também. Você que tem interesse de entrar no curso de agronomia e assim como eu, lá no início, tinha dúvidas de quais matérias que teria na grade curricular do curso de agronomia. É onde surge a mesma pergunta, né? Será que vai ter cálculo? Que cálculo que é? E dá para passar? Né? Alguns questionamentos como esse que eu creio que pode ser você. Então, já te adianto, fique até o final desse vídeo e você vai acompanhar as principais matérias do curso de agronomia. E já quero fazer um pedido para você, se você gostar desse vídeo, por favor, dá um like, se inscreva no nosso canal, isso vai incentivar a gente a estar fazendo mais vídeos como esse, tá bom? Espero tirar as dúvidas de você. Caso não responda nada nesse vídeo ou aquilo que ainda você tem dúvida, escreva nos comentários. Eu vou estar respondendo, tá bom? Valeu e vamos lá, sem delongas. E eu já quero começar com as matérias que já dão uma dor de cabeça logo no início da faculdade. Não vou esconder de vocês, né? São os cálculos. De antemão, a gente vai ter algumas matérias muito focadas em cálculos. E a primeira seria o cálculo 1 e cálculo 2, ali onde a gente vai estar estudando exponencial, derivadas, que vai fazer um sentido no decorrer do seu curso, tá? Porque a gente encontra isso no dia a dia. Por mais que posso dizer que está mais que oculto, mas tem que estar integrado, não adianta. Tá? Então a gente tem cálculo 1, cálculo 2, temos estatística básica e estatística experimental também. É onde a gente vai entender se realmente o resultado a campo teve uma diferença. Você aplicou um adubo, por exemplo, em uma determinada lavoura, só que umas plantas cresceram mais que as outras. Mas estatisticamente, será que foram diferentes? Teve diferença nisso aí? Então é onde você aprende, desde as médias, desde os testes também. Quem já ouviu falar do teste de Tukey, teste de Duncan? Então você vai ver tudo aí dentro dessas matérias aí, né? Principalmente estatística e estatística experimental. A estatística básica e a experimental. Confesso pra você que eu me dava muito bem com elas. Mas assim, quando você entende o conceito, né, e pega as manhas, tá? Então você vai gostar. É isso que eu posso te dizer. É verdade que precisava mais de duas ou até mesmo três folhas para responder uma questão aí, quando dava significativo ou não uma questão. Né? Eram resoluções, são respostas bem grandes, né? Fiz tanto na faculdade quanto no mestrado em estatística. E é fundamental, tá, pessoal? Principalmente para a vida acadêmica, para você fazer todos os seus. A gente costuma chamar assim de rodar a estatística para trazer respaldo para aquele teste que você está fazendo. Muitas vezes essa é a diferença, por exemplo, aquele exemplo mesmo que eu utilizei sobre a planta, uma cresceu mais que a outra, mas só que realmente a ponto de ser estatisticamente diferente. Se você pegar alguns artigos aí, você vai perceber que tem uma letrinha lá no final que é diferente da outra. Então até diz lá no rodapé assim, valores com letras diferentes diferem estatisticamente. Então basicamente é isso. É só para você também entender que a importância dessas matérias aí no seu currículo. E Física 1 e Física 2 você vai estar estudando os fundamentos das leis, energia, os atritos que vão existir entre os fluidos perfeitos, pressão também, muito importante aí esses quesitos aí, irrigação, tá? Se tratando de algumas perguntas aí que o estudante faz, eu não fui diferente, perguntei ao professor, para que a gente estuda fluidos perfeitos? Que eu compreendo que eu acho que não existe, não é isso? Porque todo fluido ele tem um atrito com o outro, enfim. E ele falou, boa pergunta. Então o que eu te trago é o seguinte, por mais que você tenha boas perguntas e não vão ser respondidas como você acha que vai, mas continue firme aí, continue firme que graças a Deus deu certo, passamos e chegamos até o final do curso. E se tratando ainda de cálculos, topografia não podia ficar de fora. Eu gostava muito de topografia, é uma matéria bem legal, onde você vai aprender sobre azimuth, vai usar muito teodolito aí, quem sabe até estação total, né, um instrumento até mais com custo mais elevado, mas que faz toda a leitura do terreno, juntamente com GPS. Então são práticas bem legais, aí a gente fazia muita aula prática, tá? Então é justamente para você entender o nível do terreno e está direcionado a isso. Esses equipamentos, esse modelo de cálculo é justamente para te dar a direção e te dar a resposta daquele terreno. Tá? Se dá para fazer curva de nível, se o relevo como que tá, enfim, basicamente é para fazer a leitura da plana do terreno.
Resumindo, topografia é onde você vai aprender a fazer o detalhamento aí desse terreno, da superfície desse terreno, tá bom? Vale muito a pena, uma matéria que você precisa se dedicar, porque hoje tem agrônomos voltados para topografia. Você vai perceber que no curso de agronomia você vai ter um leque muito grande para suas especializações. Então, topografia também pode ser uma área que você pode se especializar. Tá? Então vai trabalhar com diversos equipamentos, fazendo leitura, fazendo mapeamento geográfico de cada área, de cada terreno, e é bem legal, tá? Basicamente, essas são as principais matérias que se encontra o cálculo propriamente dito, né? Não que as outras não possa ter, tá, pessoal? Por exemplo, vamos ver em bovinocultura, vai ter cálculo, porque você pode calcular a ração, né? A questão de elementos, aí, a proporcionalidade de cada substância ou elemento que vai para a promoção de uma ração para bovinos. A própria química agrícola, né, fertilidade do solo, vai ter cálculos ali também, quantidade de adubo, necessidade de cada elemento do NPK, cálculo de gessagem, cálculo de calcário necessário para cada área, vai ter também, tá? Se eu esqueci de alguma, por favor, já comenta aqui também e vamos dar prosseguimento aqui às nossas matérias aí. Agora a gente vai entrar nas matérias aí que é o coração da agronomia. Não que as outras não sejam importantes, mas essas aqui são primordiais, tá? Eu já inicio já com botânica. Pessoal, botânica é sensacional. Ali você vai entender a estrutura, morfologia da planta, tá? É onde você vai saber o que é antera, o que é teca, o que é sépala, estrutura de uma flor, os passos principais aí até se tornar um fruto, né? Onde você vai ver a polinização, depois a fecundação e toda a estrutura formada. É em botânica que você vai tendo os conceitos. Que inclusive, pessoal, já recomendo um livro aí que provavelmente o professor também vai recomendar, tá? É Botânica Organografia, um livrinho bem fininho, muito bom, bem desenhado, que é da UFV. Tá? Ali você vai tirar todas as suas dúvidas, vai ter muitos desenhos práticos ali, vai te dar um direcionamento bem prático, tá? Logicamente, biologia, né? A gente tem essa biologia celular também, onde vai te dar o direcionamento aí da estrutura de um organismo, desde célula, de tecido, órgão, organismo em geral. E fisiologia vegetal, pessoal. Gosto demais, até hoje ainda estudo. Ali você vai aprender a fase 1, fase 2 da fotossíntese, né, mais conhecida como fase clara, fase escura, a interação dos hormônios, giberelina, auxina, citocinina, o etileno, dentre todos esses, né, os relacionamentos, como que funciona, a necessidade elementar, né, dos minerais na planta, o magnésio, para que serve, potássio, boro, cálcio, a importância desses elementos químicos na planta, assim como na gente, né? Quando há deficiência desses minerais na planta, como que vai mostrar, né? Vai deixar claro para a gente no campo. Aí vem a visão, por mais que a gente ainda recomenda fazer análise foliar para realmente entender na parte ali, né? Que vai te dar um direcionamento mais direto, mas na visão você já vai compreender, vai ter essa noção e é onde você vai aprender na fisiologia, né? Vai mostrar todo o comportamento da planta. Então, foque muito em fisiologia, vai ser fundamental para você na sua vida profissional também. Ô moçada, e química e fertilidade do solo, essa aí você já sabe muito bem, né? Agrônomo tem que saber de planta e de solo, né? Como que está o pH, a faixa ideal de pH para a planta, correção de solo, calcário, quanto que eu vou usar de calcário, já iniciei falando um pouquinho de cálculo, né? E já até incrementei falando do cálculo de calcário, de gessagem, a necessidade de adubação, a formulação do NPK, CTC, né? Capacidade de troca catiônica, a interação dos elementos nutricionais, né? Dos minerais aí no solo, o NPK, cálcio e boro, enxofre, mobilidade do fósforo, né? Muito importante. Por que a gente faz no plantio? A gente sempre quer fazer uma fosfatagem, justamente para aproveitar o contato mais próximo do sistema radicular. Alguns pontos como esse você vai compreendendo nessa matéria. Pessoal, e microbiologia do solo. Cara, como que tá aumentando, tá melhorando o estudo aí do solo, sabe? No quesito biologia, né? Sobre vida, micro-organismo. E antigamente
a gente não falava muito, pelo menos na grade curricular não era tão forte assim a utilização de micro-organismos, né? Pra você ter ideia, na minha época a gente ouvia muito falar apenas de BT. Se eu falar para você, eu conheci o Trichoderma, a Isaria, o Beauveria, nessa época não. Não mesmo. Mas a gente tem visto. Esses dias estava na feira, batendo um papo com os alunos lá que chegou, né? E já encontrava, já entendia já a colonização de alguns fungos nos insetos ali que tinha, nas placas de Petri, e já respondendo, esse aqui foi o que o professor passou para nós, olha aqui, eu fiz esse aqui, encontrei esse. Então é legal, já tá, ou seja, até a grade curricular, as faculdades já estão já no direcionamento aí de controle biológico, tá? Então, microbiologia tem todo sentido. Ali você vai entender também a importância de um solo vivo, dessa interação. E por muito tempo tem se discutido a fase física e química do solo, né? Mas a fase biológica vem crescendo muito. Então, esses são os 3 pilares fundamentais para um solo vivo, um solo vigoroso, um solo saudável. Então, esses 3 pontos é muito importante. A microbiologia não pode ficar de fora. Atenção para isso aí, tá? Aproveite essa matéria, aproveite o professor, leve conteúdo sobre micro-organismos que está em ascensão, faz necessário para a sua vida profissional hoje. Eu costumo dizer que o consultor ele precisa saber sobre biológico, manejo biológico no ambiente. Então essa é uma das matérias aí de você dar um foco bem legal, tá? Porque os defensivos biológicos têm ganhado muita prateleira aí das lojas, prateleira do produtor também no seu estoque. Rapaz, entomologia e fitopatologia. Essa tal de fitopatologia já me deu um trabalhinho, viu? Já virei noite de sono aí, perdida, só estudando para a prova. Não era brinquedo, haja Coca-Cola com energético, tá? Mas graças a Deus, só tenho a agradecer mesmo, porque tempos de lutas, mas que valeram a pena. Então, muita atenção, porque aí você vai estudar fitopatologia diretamente, nada mais é do que doenças nas plantas, né? Então, você vai estudar as principais doenças das principais culturas. E em fitopatologia era necessário você decorar até mesmo alguns nomes, né, de doenças, de micro-organismos. Desde da taxonomia também que a gente fala, né, classificação taxonômica, tinha tudo isso. Então a gente tinha que usar alguns macetes. Inclusive, no cursinho que eu fiz, o professor ensinou uma bem legal. Chamava do nome reficofage, justamente que vai dar endereço, vai dar o nome ao reino, ao filo, à classe, à ordem, ao gênero, gênero não, à família, o gênero e espécie. Basicamente é isso, mas que você tinha já um direcionamento, né? Então a gente tinha que correr atrás aí, saber essas manhas aí para ficar mais fácil até para a prova, né? Então, fitopatologia é uma matéria muito importante desse curso que você precisa compreender e estudar muito, viu? Porque o mercado de trabalho hoje valoriza muito pessoas que saibam sobre doenças, qual é o melhor controle, qual é o melhor instrumento, a melhor ferramenta de você utilizar contra as doenças. Então, dá atenção a essa matéria aí também, tá? E também tem a olericultura, né? A matéria que a gente estudava as hortaliças aí. Eu lembro que tinha um professor que ele já colocava nos slides dele o nome científico. Então, todo o início de matéria eu já decorava já o nome daquela cultura que a gente ia estudar. Fazelos vulgares. Você sabe o que é fazelos vulgares? Digita aí. Citrullus lanatus. Então, tudo isso a gente estava estudando. E as culturas perenes também não ia ficar de fora, né? Já que estuda as hortaliças, por que não também as culturas de longo prazo aí? Aí a gente tem pensado em culturas mais longivas, né? Principalmente o café, que a nossa região aqui ela já é mais desenvolvida para essa cultura, mas não só ela, também entra outras. Mas basicamente foi ela que a gente estudou. E já finalizando, e não menos importante, irrigação. Hoje é primordial, principalmente nas culturas perenes, né? Mas a gente vê em grande escala aí nas culturas, nas grandes culturas, a utilização aí principalmente do pivô central, né? Mas no café, por exemplo, hoje o sistema de gotejamento, na banana, tanto a bailarina, o modelo de aspersão. A irrigação é mais uma matéria aí que o mercado valoriza, tá? Então, até mesmo te permite galgar esse viés aí da agronomia, né? Então é isso, pessoal. Logicamente, isso aqui foi alguma das matérias da grade, tá? Então é para te dar um direcionamento, te dar um norte do que você vai encontrar no curso de agronomia.
Até te adianto que isso aí em torno de 70% já você já teve conhecimento da agronomia só nesse vídeo aqui, tá? Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, deixa um like aí, inscreva no nosso canal aí, vai incentivando a gente para trazer mais vídeos como esse, beleza? Muito obrigado e qualquer dúvida, joga aqui nos comentários. Abraço!